A janela de transferências foi extremamente agitada para os clubes do futebol europeu e os principais clubes se movimentaram muito, tanto inclusive para repor o elenco com a saída de importantes jogadores para defenderem clubes da Arábia Saudita, quanto também apostando em jovens jogadores, alguns mais preparados que outros, e ninguém contratou melhor do que o Real Madrid. E digo mais para você, Jude Bellingham tem tudo para se tornar o jogador mais importante do futebol europeu em pouquíssimo tempo. Qualidade para isso ele tem de sobra e vai jogar no maior clube do mundo. Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa? Aqui quem fala é o Rodrigo do canal Futflix. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso, e hoje a gente vai falar claro sobre ele, Jude Bellingham, que foi contratado pelo Real Madrid. Mas antes da gente esmiuçar sobre isso e de por que essa é a melhor contratação do mercado europeu, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você ficar ligado em tudo que sai aqui no canal e é claro, assim você vai estar apoiando o nosso trabalho e recebendo mais vídeos como esse, beleza? Não dá para negar que apesar do Jude Bellingham ser um jogador muito jovem, a grande verdade é que ele chega ao Real Madrid com uma grande expectativa. Para você ter uma ideia, ele é a segunda contratação mais cara da história do Real Madrid, custou 103 milhões de euros mais bônus. Ele só perde mesmo para a contratação do Hazard, e recentemente o Real não vinha fazendo contratações com esse perfil. O Real tem mudado o perfil, contratado jogadores jovens que normalmente chegam com um custo menor ao clube. O segundo mais caro aí nessa leva de jogadores jovens foi o Tchouaméni, que veio justamente da França, e o Real desembolsou 80 milhões de euros pela contratação do jogador. Então é claro que para um jogador chegar com esse valor, um cara que já era especulado antes mesmo da abertura da janela, é óbvio que a torcida tinha muitas expectativas junto com a comissão técnica e também toda a imprensa que cobre e fala do Real Madrid. Então o Bellingham chegou com uma grande expectativa, o que é pressão para um moleque muito novo, apenas 20 anos de idade, mas todo mundo sabe da qualidade do Bellingham. É claro que eu sou velho e como todo velho eu gosto de falar quando eu avisei. Pois é, quando eu participei lá no Futebol Moleque, lá no canal da UOL Sport, que eu narrei a Champions League de 2020, eu vi o Bellingham jogando pelo Borussia Dortmund e falei, pô, esse moleque é muito bom. Então eu gosto de falar que, nossa, como ele é muito bom, esse moleque vai ser craque. Enfim, eu rasguei elogios pra ele e falei que esse menino seria um dos grandes jogadores do futebol mundial. Até aqui, não tô nem um pouco enganado, ele já deu os passos certinhos na carreira dele, fez uma boa Copa do Mundo, brilhou pelo Borussia Dortmund, assumiu responsabilidade, até chegou a usar a faixa de capitão no clube e chega ao Real Madrid com esse perfil, que era justamente o que o clube merengue precisava. Mas antes de falar do perfil do Bellingham de liderança, eu preciso ser sincero para você mais novo que gosta do Bellingham e gosta de analisar jogadores pelo FIFA. Cara, o Bellingham não é um jogador de FIFA, ele não vai ser o cara que vai correr mais rápido, não vai ser o cara que vai dar os chutes mais fortes, que vai ter o melhor chute no videogame, apesar dele ter um bom petardo, mas embate muito bem de fora da área. O Bellingham ele se destaca pela genialidade, por uma coisa que no videogame você não vai receber daquele bonequinho, daquele, enfim, né, daquele avatar do jogador, você não vai receber isso. A genialidade do Bellingham é justamente tudo que diferencia ele dos outros jogadores. Ele vê passes que ninguém vê, ele sabe ler o jogo como ninguém, se posicionar muito melhor do que outros jogadores em campo e encontrar os espaços deixados pelos adversários, tanto atacando esses espaços quanto encontrando companheiros livres também. Então você vai ver um Bellingham que vai, cara, ter muitas oportunidades de acionar jogadores como Vinícius Júnior e Rodrigo, que se movimentam demais o tempo todo. O único problema é que o Real perde justamente o jogador que seria tão importante para o Bellingham, a referência no ataque. Um jogador com a qualidade do Benzema, estando à frente do Bellingham, meu amigo, seria completamente sensacional. Pergunta ao Haller o que ele acha dos passes do Bellingham. Mas enfim, voltando ao Bellingham e seu perfil de liderança, isso é muito importante para o Real Madrid, porque apesar do Real ter renovado seu elenco, nenhum dos jogadores que estão no Madrid tem aquela postura de liderança. Quantas vezes você não viu, por exemplo, na temporada passada, o time do Real ser criticado pela falta de posicionamento em tudo que o Vinícius estava sofrendo? Por mais que o Vinícius seja ali uma liderança técnica, joga muita bola, o Benzema tinha uma história no clube, esses não são jogadores que têm um perfil ali de, pô, bater no peito e resolver
resolver o problema. Na bola eles são muito bons, Toni Kroos é muito bom jogador, Modric, mas eles são todos jogadores muito silenciosos. Então é importante ter um cara como o Bellingham que mesmo muito jovem, ele já tem esse perfil, como que eu posso dizer, de bater de frente, sabe? De falar assim, irmão, tá de brincadeira, tá de sacanagem, sabe? De ser marrento mesmo, birrento, bater o pé e querer resolver a situação. E o Real precisava de um jogador assim. E eu prefiro que seja esse jogador do que outro jogador que o Real pensou muito em trazer, e apesar de ser craque, jogar muita bola, eu acho que não bateria com o Bellingham. Sim, eu tô falando do Kylian Mbappé. O Kylian Mbappé gosta de ser o centro das atenções, gosta de dominar o ambiente e, cara, ele merece isso, tá? Afinal, o moleque é muito jovem, já é campeão do mundo, fez 2 finais de Champions League, é o jogador dentro do futebol europeu mais bem pago. Então, assim, o Mbappé merece tudo que ele conquistou dentro do Paris Saint-Germain. Mas se ele chegasse ao Real, ele querer chegar com o status de principal estrela. E o Bellingham já não gostava disso quando o Haaland tava junto com ele no Borussia Dortmund. E cara, eu prefiro ter um cara como referência do meu time, como liderança, sendo o Bellingham do que o Mbappé. Porque o Bellingham, por mais que ele seja daquela forma dele, ele quer crescer com todo mundo, ele quer que todo mundo saiba, tipo assim, gente tem que entregar mais, tem que render mais, tem que querer mais. E o Mbappé é muito mais de eu tenho que fazer mais, eu tenho que jogar mais. Claro, não conheço nenhum dos dois pessoalmente e a gente vai trabalhando com as informações que a gente tem na mídia e também do que a gente vê dentro de campo. Você não vê o Bellingham negando um passe dentro do Borussia Dortmund. Ah, você acompanhou pouco o Bellingham. Cara, acompanhei ele nas retas finais ali do campeonato alemão, onde justamente ele estava muito bem, e nos jogos de Champions League que a gente acaba vendo mesmo o jogador. E sempre que vi o Bellingham, ele me pareceu um cara que estava disposto a jogar pelo time. É claro que em algum momento ele pegava e tentava resolver, até por ter mais qualidade que outros. Mas você via que era um cara que estava pronto a fazer o companheiro também jogar mais. E o Mbappé é justamente o contrário. Ele quer que a equipe jogue muito mais para ele. Ou você vai esquecer de quando o Mbappé largou a jogada porque não recebeu a bola lá no Paris Saint-Germain. Então, dentro desse perfil que o Real tá montando de jogadores tão jovens, porque por mais que essa transição tenha sido bem feita, não dá para você imaginar mais uma temporada do Modric, do Toni Kroos, enfim, esses moleques, modo de dizer, vão assumir o Real Madrid. A gente tá falando aqui de Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Vinícius Júnior, Rodrigo. Essa molecada vai precisar assumir a responsabilidade. Então é claro que você tem um cara que chega pro time, tem o perfil de liderança, mas é uma liderança que faz o grupo crescer, é excelente, cara. O Rodrigo não tem esse perfil, o Rodrigo não tem, acho que dos brasileiros que estão no Madrid, quem mais tem esse perfil é o Militão. Ainda assim, não é lá uma liderança, vamos concordar, né? Além de estar machucado. E aí, além de eu achar que o Mbappé não faria sentido junto com o Bellingham, é claro que ele pode chegar na próxima temporada. Ou não, você tem que pensar sobre isso também. Já que, por exemplo, o Jude Bellingham chegou no Real Madrid e teve um começo avassalador. São 5 gols em 4 jogos, ou são 4 gols em 3 jogos. O moleque tá jogando muita bola, é simplesmente um monstro. Chegou e tá metendo gol, um perfil até diferente do que ele jogava dentro do Borussia Dortmund. Ele já fez essa função de cara que tem que pisar mais na área no Borussia, mas dentro do Real Madrid ele teve mais essa função, até pela falta de referência ali no ataque, de ter que chegar, pisar na área, resolver, se apresentar na bola parada ali pra finalizar. Então o Bellingham se encontrou nessa posição de ser o cara que tá finalizando e tá marcando gols, e isso é excelente. Até porque mostra pro Real Madrid que pode-se ter um pouco mais de paciência nessa temporada, quem sabe para outros jogadores que não estão assim tão badalados no momento, conseguirem se firmar. Já imaginou se o Joselu no Real Madrid tasca a fazer gol? Cara, todo mundo em algum momento precisa crescer. É claro que a gente fala assim, poxa, mas tá falando do Real Madrid. Mas o Joselu também não é nenhum bagre, não. E dá pra ter a paciência com ele, de repente, nesse começo de temporada, até a janela de inverno, ver se existe a possibilidade do jogador engrenar. Quem sabe, de repente, o Brahim Dias não pode fazer uma boa temporada agora. Tem muita coisa pra acontecer e o Rodrigo também pode deslanchar, fazer gol. Tem experiência nessa função de jogar de falso 9. Vai que o Rodrigo se transforma. Pode acontecer. Agora, é claro, o Bellingham tem 20 anos e ele não pode chegar no Real Madrid e ter a pressão de ser o cara que vai ter que resolver, até pelo valor da contratação. A gente tem um Vinícius Júnior que precisa se firmar, mas se machucou, coisas que não aconteciam sempre com o Vinícius Júnior, agora tá 6 semanas fora de combate aí. É claro que por não ter tido lesão muscular, tudo indica que o Vini vai voltar logo e vai dividir essa responsabilidade com o Bellingham. Mas é bem verdade que pro Vini Júnior ele já fez
muito pelo Real Madrid, embora tenha que entregar sempre mais, e na final a gente tá falando de Real Madrid. O cara fez gol de título da Champions, foi campeão da Champions, na temporada passada foi o principal jogador com o time, então se o Vini tiver uma temporada um pouco abaixo agora, todo mundo vai entender que é uma oscilação, e não um decreto de que o jogador não tá pronto. Já o Bellingham vai precisar nessa temporada mostrar que ele vale cada centavo que o Real investiu nele. Até agora tem sido completamente fantástico, e eu acredito que não vai haver aí uma queda do Jude Bellingham. Pelo que a gente acompanha ele desde lá o Borussia Dortmund, e até quem acompanhou ele antes lá na Premier League, sabe que é um jogador que chega realmente para fazer a diferença no Real e se mostrar como uma das principais contratações da janela. Vai ter que dessa vez entender que ele não tá num Borussia que pode ganhar uma Champions. Dessa vez vai ter que jogar para ganhar, vai ter que jogar um campeonato espanhol para ganhar, com o Barcelona cada vez se reforçando mais. E cara, por mais que a gente não queira admitir, com as dificuldades financeiras do Barça, o Barça se reforçou muito bem nessa janela e vai defender o título espanhol com muita força. O Simeone continua no Atlético de Madrid, então não vai ser fácil. Um Sevilla reforçado também para essa temporada. Tudo indica que o Real não vai ter vida fácil. Sem um camisa 9, sem o Courtois, sem a sua zaga ideal ali com o Militão, a coisa não vai ser fácil pro Real Madrid não, e o Jude Bellingham vai sentir logo de cara qual é o peso de jogar no maior clube do mundo. Até aqui, ele tem mostrado que é um jogador que vai tirar isso de letra. Mas e você? O que pensa disso tudo? Deixa aqui nos comentários, não esquece também do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.